Amados irmãos, estamos celebrando também hoje a festa, já falamos, da exaltação da Santa Cruz. E a liturgia da palavra nos apresenta vários ensinamentos úteis, importantes, indispensáveis, mas que isto necessários para o enriquecimento de nossa espiritualidade. E um desse ensinamento nos convida a rever as razões pelas quais nós praticamos a religião, a analisar a ideia que nós temos do comportamento, do agir de Deus e também a maneira de como nós nos relacionamos com os outros. Então comecemos com algumas perguntas. Quais são as pessoas que têm valor na nossa sociedade? De quem todos falam com admiração? Quem são aqueles que são reconhecidos e admirados? Nós bem sabemos que na sociedade onde nós vivemos, os que são aplaudidos, reconhecidos, são os homens bem-sucedidos, os grandes, os poderosos, os vencedores, os vitoriosos, são aqueles que de alguma forma conseguiram impor-se, vencer, seja na política, na economia, no comércio, nos esportes, enfim, nas artes. E os outros, os que não conseguiram nada, e os derrotados, que não alcançaram nenhuma posição, dizem, esses são os fracassados. Veja, irmãos, que na verdade a maioria das pessoas se ilude facilmente com as aparências, se deixam conduzir por isso, por propostas passageiras, enganosas, permitem que o seu coração fique escravizado por, digamos assim, realidades ou opiniões velhas, caducas, que estão fundamentadas, alicerçadas naquela ideologia que é gerada, gestada no ventre da sociedade capitalista, que ensina o homem de valor na sociedade é aquele que tem ou aquele que sabe. Foi assim desde o começo. Mas se nós, caríssimos, confrontarmos os nossos julgamentos, os nossos pensamentos diante do agir de Deus, nós vamos descobrir fácil, imediatamente, que as suas escolhas, os seus critérios são bem diferentes dos nossos. Aliás, a respeito desta verdade, o profeta Isaías revela dizendo que assim como o céu está longe da terra, assim também os pensamentos de Deus estão longe dos pensamentos dos homens. Como então corrigir nossos julgamentos, nossos pensamentos, que são sempre superficiais e por isso perigosos, porque colocam em risco de estragarmos a nossa vida aceitando propostas passageiras e enganosas? Como então tornar o nosso pensamento semelhante ao de Deus?
Vejam que desde o Antigo Testamento, portanto, bem cedo, Deus já educava o seu povo para uma lógica nova, para um pensamento diferente. E através dos fatos, dos acontecimentos, aquele povo foi capaz de reconhecer que Deus, ele não é neutro, mas ele sempre se inclina de modo preferencial para os pequenos, os humildes, os pobres. Talvez foi por isso que entre tantas nações, algumas delas bem mais evoluídas nas ciências, no comércio, na política, nas artes, nas filosofias, mas o Senhor Deus escolheu o inculto e pequenino Israel, que nem sequer era uma nação, mas um grupo de pastores que perambulava errante pelas planícies semiáridas lá da Palestina, e escolheu aquele povo não porque fosse uma grande e poderosa nação, exatamente pela sua insignificância. E quando nós lemos a história de Israel, nós sabemos que Jessé tinha vários filhos, alguns formosos, de bela estatura, mas Deus, nós bem sabemos, escolheu o pequeno Davi para reinar em Israel. E nós sabemos também que o Messias veio da descendência de Davi. Se vocês estão lembrados, a primeira leitura da liturgia da Sexta-feira Santa, sei que não lembram, mas que também será a primeira leitura de amanhã, é uma profecia extraída do livro do profeta Isaías. Já nos mostra esta preferência de Deus pelos pequenos e nos fala que de um servo do Senhor, um homem que foi maltratado, perseguido, esbofeteado, escarnecido, que foi derrotado. Mas diz que Deus não abandonou o seu servo nas mãos dos inimigos. Os primeiros cristãos viram nessa profecia a figura do próprio Jesus Cristo crucificado. Ele que nós sabemos foi rejeitado, perseguido, maltratado, torturado, crucificado pelos grandes e poderosos da política e da economia da sua época. Ora, irmãos e irmãs, nós, desse modo, compreendemos que o próprio Jesus, o Senhor, assim se oferecendo, Ele quer, irmãos e irmãs, nos ensinar tantas lições úteis e proveitosas para o nosso crescimento humano e também espiritual. Ele que foi naturalmente derrotado, pregado lá na cruz. E nós bem sabemos que também nos ensina os evangelhos que foi naturalmente para cumprir, para fazer a vontade do Pai. Ora, irmãos e irmãs, discípulos e discípulas do Cristo crucificado, diante deste agir desconcertante, estranho de Deus, diante deste pensamento que muitas vezes contraria a lógica da natureza humana, devemos nos perguntar: quem pode considerar-se cristão? Quem frequenta a igreja? Quem naturalmente recebe a comunhão, a Eucaristia? Mas isto não é suficiente. O cristão é aquele que começou a ver o mundo com os olhos de Deus. O cristão é aquele que considera, que valoriza, que respeita as pessoas, não só porque elas são ricas, porque andam em carros de luxo, porque moram em magníficas mansões, porque possuem milhões e milhões em suas contas bancárias.
mas sim porque colocam-se gratuitamente a serviço dos outros, mas sim porque conseguem doar o seu amor em favor de todos, particularmente dos mais necessitados, a exemplo do próprio Jesus Cristo. Nós ouvimos aqui no Evangelho que Pedro estava, digamos assim, encharcado dessa lógica humana, estava permeado dessa ideologia do mundo. Por isso, ele não queria que Jesus fosse rejeitado, perseguido e morresse crucificado. Queria que ele fosse aquele que derrotaria os seus inimigos, tornando-se vencedor, assumindo o poder. Então ele teve a insensatez, a imprudência de chamar Jesus a atenção. Senhor, não, que isto não aconteça contigo. E Jesus considerou a proposta de Pedro como coisa do demônio. E então o repreendeu, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como as coisas, como pensa Deus, mas se conforme as coisas dos homens. Claro, irmãos e irmãs, que Jesus não queria expulsar Pedro do seu grupo. Ele amava aquele bom e fraco apóstolo, mas falou dessa maneira para que Pedro tomasse o caminho certo, mudasse de pensamento, de ideia. E depois de ter repreendido a Pedro, nós ouvimos que Jesus, sem relutância nenhuma, para banir todo e qualquer romantismo e ilusão, apresentou 3 exigências para todos aqueles que desejam seguir a Jesus como discípulos. A primeira, renuncie a si mesmo. Já dissemos aqui que renunciar a si mesmo não é só não experimentar, não curtir, não usufruir, não desfrutar dos prazeres que a nossa vida neste mundo oferece. Renunciar a si mesmo é não pensar somente em si. Nós sabemos que o coração humano tem uma tendência de pensar somente em si, de buscar só os seus próprios interesses, de levar vantagem em tudo. Aquele que renuncia a si mesmo deve, irmãos e irmãs, fazer sempre o bem, sem esperar reconhecimento de ninguém, para que depois venham a lhe recompensar. Quem renuncia a si mesmo deve distribuir gestos gratuitos de amor, sem esperar nenhuma recompensa e remuneração. Olhe, nem sequer o muito obrigado, assim como Deus faz. A segunda exigência, carregar a própria cruz. Carregar a cruz aqui, irmãos e irmãs, não é tão somente suportar com paciência, com resignação, as aflições que a vida, nas suas surpresas, nos oferece. Não é só aceitar, abraçar ou até procurar o sofrimento através de uma vida austera, cheia de sacrifícios e penitências, com o intuito de agradar a Deus. O próprio Jesus ensina dizendo: Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Todos nós carregamos a cruz todas as vezes, irmãos e irmãs, em que nós sim nos sacrificamos, mas em favor dos outros. Todas as vezes carregamos a cruz quando nós a todo custo praticamos o bem para ver sempre alguém feliz. E finalmente, a última exigência, nós ouvimos: siga-me. Seguir a Jesus não é só olhar para Ele como modelo, como referência, mas sim é participar das suas escolhas. É, irmãos e irmãs, assumir, abraçar até as últimas consequências o seu projeto. É consagrar-se por amor, assim, aos irmãos,
junto com Jesus Cristo. Se estas são as exigências para um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, devemos nos perguntar, neste dia em que celebramos a exaltação da Santa Cruz, será que nós somos somente admiradores de Jesus ou nós somos discípulos dele? O saudoso Papa São João Paulo II, em sua carta encíclica sobre a misericórdia, ele escreveu dizendo que a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus nos revela a mais completa vontade de Deus e da sua misericórdia. Sendo assim, vamos então, irmãos, neste dia, elevar a nossa prece com a intercessão de Jesus Cristo, crucificado ao Pai Celestial, para que Ele nos conceda a graça de colocarmos em prática, com urgência, determinação, seriedade, responsabilidade, os seus ensinamentos, para nos tornarmos autênticos discípulos dele, para colhermos já neste mundo os frutos da redenção e assim, no futuro, alcançarmos a glória eterna. E que assim seja. Então vamos agora